Bom dia, bom sábado. Como é bom saber que você está na sua casa assistindo essa programação que preparamos com muito carinho para você. É triste saber que nós ainda não podemos estar todos juntos no templo, mas muito em breve teremos a oportunidade de estar juntos. Que Deus abençoe você, sua família. Que você não esqueça de convidar os amigos e passar o link da programação dos cultos que estamos fazendo. Que Deus os abençoe. Nesse momento vou fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, eu quero nesse momento entregar cada família que está em sua casa, cada membro da nossa igreja, os irmãos, que todos possam, Pai, sentir a Tua santa presença em seus lares. O Senhor que é um Deus vivo e ativo, que não está indiferente à causa humana, que o Senhor esteja cuidando de cada irmão, de cada filho, que o Senhor os esteja abençoando. Eu entrego nesse momento, nesse sábado especial, a vida de cada irmão em seus lares, em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A tua vida é bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, os cravos em suas mãos, amor no coração, tudo isso por você. Carregou sem reclamar. É
lembranças de Jesus. Bom dia, crianças, feliz sábado, que Deus possa abençoar a todos vocês. Hoje eu trouxe uma história muito especial para vocês, uma história que fala sobre fazer o bem. E nessa história tinha um rei muito mau, e ele não gostava das pessoas que faziam o bem, mas como em todo lugar, sempre tem pessoas que fazem o bem. E nessa cidade tinha um jovem chamado Andrócolis. Ele fazia o bem para todo mundo e não importava a quem. E o rei ficou muito bravo com isso e expulsou ele da cidade. E ele teve que fugir para a mata. Só que algo interessante aconteceu nessa mata. Ele estava lá fugindo, sem saber para onde ir, procurando um lugar para dormir, passar a noite numa caverna. De repente ele ouviu um gemido, um barulho, sentindo dor. Como se fosse um barulho de dor. E ele foi chegando próximo da caverna, ficou com medo, foi chegando próximo e ele entrou na caverna. Sabe o que tinha lá dentro? Uma pantera negra e um leão. Cada um estava com um espinho na patinha. Ele tirou o espinho da patinha, cuidou do leão e da pantera negra e foi embora. Mas, como o rei havia determinado, Andrócolis foi pego, foi capturado. E os soldados trouxeram ele até o rei. E aí vem o Andrócolis. Isso, o Andrócolis foi levado até o rei. Fica de joelho. Isso. E o rei, muito bravo, olhando para ele, apontando para ele, falou que o bem dele estaria acabado, que nunca mais ele faria o bem. E todo mundo sabia que o rei tinha uma pantera negra e um leão. E aí, no dia que o rei capturou o Andrócolis, ele pegou a pantera negra e o leão para que devorasse Andrócolis. Mas você lembra o que Andrócolis tinha feito por eles? Pela pantera e pelo leão? Mas mesmo assim o rei ordenou que trouxessem eles. E os soldados vieram com a pantera e com o leão. E os soldados vieram com a pantera e com o leão. Só que, para surpresa deles, eles não fizeram nada. Eles brincaram. Olha só, o leão e a pantera não fez nada, né? Vocês lembram por que o leão e a pantera não fez nada? Porque o Andrócolis tinha feito bem. E aquele leão e aquela pantera era o mesmo leão e a mesma pantera negra que ele tinha ajudado na caverna. E ele ficou amigo. E o rei ficou surpreso com aquilo, não entendeu por quê. Esse leão e essa pantera tinham devorado várias pessoas por muitos anos, por muito tempo. Mas com o Andrócolis, ele não fez nada. O rei percebeu que fazer o bem era bom, mudou o seu semblante, começou a rir e determinou que a partir daquele dia, todo cidadão daquela cidade passasse a fazer o bem. E a pantera negra e o leão foram doados ao Andrócolis. E eles ficaram felizes por fazer o bem. Deus, ele fala que nós temos que fazer o bem sempre, que temos que amar o próximo como nós mesmos, que a gente possa entender que, independente da situação, fazer o bem é sempre melhor. Provai e vede. História de hoje: Esperança rasgada.
Esta é Ruth Mari Rosa, trabalhando como enfermeira em um dos hospitais da cidade de Córdoba, Argentina. Ruth estudou enfermagem na Universidade Adventista do Plata e, durante esse período, teve que se esforçar muito para conseguir pagar as mensalidades. Mesmo assim, ela agradece a Deus pela oportunidade de trabalhar na colportagem. Este trabalho lhe ajudou a se desenvolver em várias áreas de sua vida. Além de ganhar dinheiro para seus estudos, ela também se sentia uma missionária, levando a mensagem do Evangelho por meio dos livros. O tempo passou. Ela se formou e estava trabalhando em uma clínica particular. Porém, não se sentia feliz. Os pacientes que eram tratados ali não tinham necessidade de Deus, e isto a entristecia muito. Ela não podia falar de Jesus ali, e muito menos abrir a palavra de Deus para algum paciente. Ruth orava diariamente ao Senhor, pedindo outro lugar para trabalhar, para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus a outras pessoas. Então, enviou seu currículo a vários hospitais públicos e foi chamada para algumas entrevistas, mas encontrava muita dificuldade para ser admitida devido à sua exigência de não trabalhar no sábado. Pode entrar. Diretora, a pessoa das 9h30 já está aqui. Fala para ela entrar. Bom dia, com licença. Sente-se, por favor. Obrigada. Em que eu posso lhe ajudar? Meu nome é Ruth, sou enfermeira e trouxe meu currículo para trabalhar no Hospital Misericórdia. Ah, ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Ruth, você estudou na Universidade Adventista do Plata. Você é adventista? Sim, sou adventista. E que texto é esse que você menciona aqui no seu currículo? Eu uso esse versículo bíblico como fundamento para pedir os sábados livres. Em um currículo? Um versículo bíblico? Qual é a sua experiência? Trabalhei com idosos, trabalhei em uma clínica médica e também com pacientes de cuidados intensivos. Aqui nós trabalhamos os 7 dias da semana. A saúde não pode ter descanso. Evidentemente, os adventistas são um problema para o sistema. E sabe o quê? Não me interessa o seu currículo. Ruth saiu desapontada daquele hospital, mas se sentia segura na mão de Deus, confiando que Ele atenderia o seu pedido. Pouco tempo depois, Ruth recebeu uma ligação do Hospital Halson, dizendo que haviam analisado o seu currículo, que deveria assumir o emprego imediatamente e que podia ficar tranquila, pois teria o sábado livre. Hoje ela se sente satisfeita, trabalhando naquilo que tanto sonhou e ainda com a possibilidade de falar às pessoas sobre a esperança que existe em Jesus. Sua história está repleta de momentos onde viu claramente a mão de Deus guiando os seus passos. Desde que Ruth decidiu se entregar verdadeiramente a Cristo e cumprir seus mandamentos, sua vida passou a ser um testemunho de fé, coragem e determinação. Que você, querido irmão, também possa ter uma experiência enriquecedora ao lado do nosso Pai Celestial. Que lindo testemunho, não é verdade? Agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Gostou dessa história? Como Deus é maravilhoso. Esse é o momento que nós podemos reconhecer a soberania de Deus através da devolução dos dízimos e das ofertas. A nossa igreja tem 3 possibilidades em que você pode escolher. A primeira delas, através do aplicativo 7Me.
A segunda, através de uma transferência bancária ou depósito na conta que aparece aí na sua TV. Mas para aqueles irmãos que desejam vir à igreja, hoje, nesse sábado, a partir das 3 horas até as 17, teremos os irmãos aqui recebendo você para orar com você e receber esse dízimo e essa oferta. Que Deus os abençoe. Nesse momento, eu vou fazer uma oração. Querido Pai, nesse momento difícil de pandemia, em que muitos irmãos estão passando por dificuldades, temos aqueles irmãos que entregam o pouco que têm, mas com amor, com fé, conforme as histórias bíblicas. Queremos lhe pedir, Pai, que o Senhor esteja cuidando dessas ofertas para que possamos divulgar a mensagem do Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão, que o Senhor esteja cuidando e que cada irmão que entregar essa oferta seja entregue a Ti de coração. Que o Senhor os abençoe, os guarde. Tudo isso nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, meu querido irmão. Eu espero que você esteja feliz nesse sábado, que aí em sua casa você sinta essa paz gostosa de Jesus Cristo. Logo mais abriremos a palavra de Deus e vamos levar a você o estudo, a meditação, a reflexão de um texto bíblico, para que a sua casa seja um local e também esse momento seja um momento de crescimento e espiritualidade. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, a gente acaba tendo as nossas confusões de criança, mas eu gostava muito porque eu sempre sabia que eu podia correr para perto do meu pai e eu sabia que ele ia me proteger. As pessoas na rua, elas respeitavam meu pai, né? Então, eu não sei se você entende bem o que significa isso, ser de Jesus. Essa referência de Deus como pai protetor faz com que a gente fique confortável, faz com que a gente esteja em segurança e os desesperos, as tristezas da vida, elas não são tão grandiosas quando nós sabemos de quem somos. Deus é o nosso Senhor, nós somos dele. E isso nos dá uma segurança incrível de enfrentarmos todos os desafios. E é por isso que eu quero cantar com você agora, com os meus irmãos e você aí na sua casa com a sua família. Vamos cantar? Que segurança gostosa é ser de Jesus? Então cante. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Diga. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos enlevos puros do além, anjos descendo, trazendo louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha
Amém. É uma gostosa sensação de pertencimento. É uma bendita segurança que a gente não sabe como explicar, mas nós enfrentamos os desafios da nossa vida, sabendo que Deus é o nosso Pai. Eu não sei, para nós, hoje em dia, que não faz muito sentido essa ideia do pastor, porque nós não mexemos com gado, com animais, mas antigamente a figura do pastor, ela representava essa segurança para a ovelha. Ela era a ovelha que poderia enfrentar os desafios, sejam quais fossem os desafios, eles tinham um pastor. E esse pastor protegia, guardava e mantinha essas ovelhas seguras. É isso que traz a bendita segurança. E eu quero então, já que nós cantamos sobre a bendita segurança, cantar com você. Nós vamos cantar, louvar a Deus e levar você à reflexão de que Deus é o seu pastor. E é por isso que você pode confiar nele. Cante comigo, cante conosco, louve a Deus. mais fácil a gente enfrentar as jornadas da nossa vida, enfrentando esse momento que a gente está vivendo, sabendo que a gente tem um guia, um orientador, e ele se faz pastor, aquele que cuida, que traz segurança. Deus, ele não quer que você viva em ansiedade, ele não quer que você viva estressado, desesperado. E a grande diferença do povo que confia em Deus e tem ele como pastor é saber que eles não precisam de desespero, a gente não precisa ficar ansioso. O futuro já está revelado, a gente em breve vai estar num novo lugar. Enquanto isso não acontece, a gente vai todos os dias da nossa vida nos colocarmos de joelho e orar sempre a Deus, clamando que Ele nos dê força, nos dê visão, além daquilo que a gente consegue ver. Se isso acontecer na sua vida, você é um bem-aventurado.
você vai conseguir enfrentar todas as coisas com foco naquilo que Deus promete para nós. É claro que esse momento é o momento que nós viríamos aqui à frente. Se você se sentir à vontade, tiver espaço onde você está, eu convido que você ajoelhe. Eu vou orar e a gente vai agradecer a Deus por esse momento, fazer as nossas súplicas e o nosso clamor. Mas antes nós vamos cantar. E nesse momento que você canta, entregue seu coração em oração. E no determinado momento, nós vamos orar juntos. E aí você ajoelha aí na sua casa. Cante conosco. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Diga ao Senhor. Falar com Deus, que privilégio. Cante. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Declare isso no teu coração agora. Cante. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos orar juntos? Deus Santo, Pai de amor, de misericórdia, Deus que nos ouve, nesse sábado, Senhor, estamos agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos permitiu viver ao longo da semana. Algumas coisas foram mais desafiadoras que outras. Algumas, Senhor, tiraram a paz do nosso coração. Mas, Senhor, nunca vamos nos entregar ao desespero. Nunca vamos nos entregar ao desânimo, porque nós vamos manter o nosso foco em Ti, nas Suas promessas. Por favor, Deus, abençoe para que esse momento de culto, de louvor e adoração leve à casa dos Teus filhos um momento de reflexão, de espiritualidade, para que isso não, esse momento que nós estamos vivendo, não ofusque esse momento tão gostoso de adoração sabática. Abençoa, Senhor, a todos nós com a Tua misericórdia. Tenho certeza que cada coração que está orando conosco nesse momento tem pedidos, súplicas, tem agradecimentos. Todos eles, Senhor, queremos entregar a Ti, dedicá-lo ao Senhor que conhece todas as coisas, mas fazemos isso não porque o Senhor não saiba, fazemos isso porque nós precisamos declarar e reconhecer a Sua soberania sobre a nossa vida. É isso que nos faz humildes, isso que nos faz cristãos. Então, por favor, abençoe cada lar, tanto os daqui, quanto os que estão assistindo, Senhor, para que todos nós sintamos a Sua presença nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nos entregamos a Ti. Amém. Grande é o nosso Deus Cante, cante. e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro
Ore assim. Eu quero estar Esteja junto dele. bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Feliz sábado, querido irmão, feliz sábado, querida irmã. Que bom podermos estar juntos para louvarmos a Deus. Quando eu digo juntos, eu fico imaginando você assentado aqui no seu lugar, aqui na igreja. E agora eu fico imaginando cada um no seu lugarzinho. Essa semana ainda recebi uma irmã aqui na igreja que disse: pastor, posso ir lá no meu lugar fazer a oração? E foi tão bonito ela entrando na igreja, indo lá no lugarzinho que ela costuma sentar-se nos cultos presenciais, e ali ela se ajoelhou e passou o tempo que ela quis falando com Deus. Eu tenho fé de que muito em breve voltaremos a nos reunir e estaremos juntos como antes desta pandemia. Enquanto isso, pelos olhos da fé, nós sabemos onde está cada irmão, neste momento, juntos, ouvindo a palavra de Deus, procurando um crescimento na fé. E é tão bom cantar com esse grupo de louvor e colocar, o coração nas mãos de Deus, como o pastor Diego disse, bem junto a Cristo, Se imagine ali, bem junto a Ele. A palavra de Deus é uma maneira de nós nos sentirmos bem perto de Jesus Cristo. E eu gostaria de, então, te convidar para abrir a Bíblia Sagrada, e nós meditaremos hoje a partir de um verso do sábio Salomão. Este verso está no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, o versículo 1. Encontre na sua Bíblia. Vamos acompanhar, vamos ler juntos. E deste verso, com certeza, nós aprenderemos grandes lições. Eclesiastes capítulo 10, o versículo 1. Você encontrou? Vou ler. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Que verso diferente, não é verdade? Você já havia prestado atenção neste verso? Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O que Salomão está querendo nos ensinar aqui? Bem, vamos começar montando um tema, ou montando um título para essa mensagem. Você notou que pudemos destacar aqui a questão da mosca morta e do balde de perfume. Que tal então colocarmos o nome A Mosca no Perfume? Perfume é uma coisa boa, O primeiro perfume foi Deus quem criou, portanto ele é o primeiro perfumista, e ele colocou o cheiro nas flores, nas árvores, nos frutos, nos alimentos, e muita coisa nos leva a degustar por causa do cheiro bom que se produz. O próprio Deus, ele tomou decisões a partir de cheiros suaves. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 21, após o dilúvio, quando Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor de cheiro suave, muito obrigado, de cheiro suave,
A Bíblia diz assim: e Deus sentiu aquele cheiro suave, e Ele tomou a decisão: nunca mais destruirei a humanidade com o dilúvio. No livro do Êxodo também nós encontramos Deus passando ordens a Moisés para a construção do santuário, do tabernáculo, e Deus passou para Moisés uma receita de um perfume. Se você quiser essa receita, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 30, os versículos 22 a 25, ali estão os ingredientes. E eu fiquei imaginando, se eu juntasse esses ingredientes, será que eu faria este perfume que Deus pediu para Moisés fazer? Vejam só, Êxodo 30, 22 a 25. O Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Interessante, não? O próprio Deus passando a receita, os ingredientes, as especiarias que deveriam ser usadas para a confecção deste perfume. O texto que nós lemos inicialmente fala desta antiga arte, né, o perfumista. E eu fico imaginando então este homem que tem esse dom, pegando os seus materiais, suas especiarias, indo para a sua salinha especial de preparar o perfume, e agora colocando todas as especiarias, ele não percebe que uma mosca vem voando e, atraída pelo cheiro gostoso daquele perfume, ela cai no balde de perfumes e fica ali. O perfume precisa ficar parado, guardado em um local até que ele tenha o seu aroma perfeito. E quando o perfumista volta ao ambiente, ele percebe que aquela pequena mosca que caiu no balde de perfume apodreceu e estragou todo o balde de perfumes. Ao registrar isso, com certeza a Bíblia quer ensinar para nós algumas lições. Este verso não está aqui à toa. Veja que interessante. Observe o que está por trás do texto. O pequeno estraga o grande. O menor acaba com o maior. O desagradável extingue o agradável. Este é o problema da mosca no perfume. Sempre que a gente lê um texto assim, na verdade a gente tenta aplicar à vida pessoal, e eu fiquei pensando, quantas famílias estão seriamente prejudicadas por uma pequenina mosca que caiu no recipiente do lar e estragou o perfume, anulou o efeito desta família. Mas, particularmente, quantas vidas, e aí pensando em mim mesmo, será que de alguma forma, alguma mosquinha caiu neste perfume e de alguma maneira tem acabado com ele, tem estragado o seu aroma? Preste atenção nas lições que Deus quer nos ensinar através deste texto. A primeira lição que eu gostaria de destacar é: tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Vou repetir. Tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Entendeu bem? Quem é que dá atenção para uma mosca morta? Se você está caminhando numa rua e você percebe ali um animal morto, um cavalo, é claro que você vai se desviar. Se for um cachorrinho, né, dá até dó, né, de imaginar, mas um cachorrinho, um gatinho, se for um ratinho, que é menor ainda, é claro que você vai se desviar. Agora, quem é que vai dar importância para uma pequena mosca morta no caminho? Só que esta pequena mosca morta, dentro do vasilhame de perfume, estragou tudo.
estragou muito. O pequeno estragou o grande. O menor acabou com o maior. O desagradável, mesmo sendo pequenininho, ele extinguiu o que era agradável. A lição é esta: as pequenas coisas, elas causam grandes efeitos. Pequenas coisas que causam grandes efeitos. É isso que Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 está dizendo. Também um pouco de insensatez. Lembra da segunda parte do verso? Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Pense comigo. Uma pessoa tem uma vida inteira de honra e dignidade, um balde de dignidade, mas num descuido, uma pequena mosca de insensatez, de tolice, arruína toda a sua honra e toda a sua dignidade. A palavra no hebraico para insensatez poderia ser também traduzida como tolice. Você pode ter uma vida pautada de honra, de dignidade, mas por 5 minutos de tolice, só 5 minutos, são suficientes para arruinar uma vida toda. Na Bíblia há o relato de um homem, um rei, que era considerado um dos melhores reis de Israel, o rei Ezequias. Ele é mostrado como um dos grandes reis de Israel, mas por um pouquinho de tolice, ele acabou com toda a história boa que ele possuía. O seu histórico foi arruinado. Eu gostaria até de ler a história dele, em 2 Reis capítulo 20, os versículos 12 em diante. No capítulo 20 conta sobre uma doença que o rei Ezequias teve, uma doença má, uma doença ruim, uma doença que o levaria à morte, mas ele orou a Deus, ele pediu a Deus, e Deus ouviu sua oração e disse: Ezequias, sim, você vai viver. E depois de curado, então o rei da Babilônia, uma terra distante, enviou mensageiros até ele. Eu vou ler agora para ficar mais de acordo com o texto. Diz assim, olha, versículo 12 de 2 Reis 20. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. E Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia nos seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, e seu arsenal, e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que estes homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram no teu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado? Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Qual foi a tolice de Ezequias? Esse rei que havia sido tão bom, e que agora, em tão pouca coisa, parece que trouxe para ele coisas ruins. Veja, ele recebeu o inimigo, ele hospedou o inimigo, pôs o inimigo dentro da sua casa, ele abriu guarda, mostrou tudo o que ele tinha para o seu inimigo. O rei Ezequias, ele não sabia, mas ele estava cavando a sua própria ruína. O negócio dele foi a vaidade, a ostentação. Talvez ele tenha se perguntado: a Babilônia é rica? Eu vou mostrar para eles que eu também sou rico. A Babilônia tem arsenais de guerra? Eu vou mostrar que eu também tenho arsenais de guerra. E ele não atinou que estava despertando a cobiça dos seus adversários. Que tolice, não? Um homem que considerado sábio até ali, justo, temente a Deus,
mas em um só momento de tolice estragou toda a sua vida. Bem, eu não deveria estar falando isso se não tivesse uma aplicação para nós, não é verdade? Fica para nós aqui uma grande advertência, e eu gostaria que cada um de nós guardasse essa advertência no coração. Sabe, muitas vezes somos tentados a arruinarmos a nossa vida por uma ninharia que à primeira vista parece ser uma boa coisa. À primeira vista parece ser uma necessidade básica. Lembram do caso de Esaú, Jacó e Esaú? Esaú estava com fome, mas ele não precisaria ter desprezado a sua bênção. Naquele momento, o texto bíblico diz assim, que ele falou assim, eu estou quase a morrer de fome, que vai me adiantar a bênção? Ele trocou a bênção por um prato de lentilhas. Considerando o valor da bênção e o valor do prato de lentilhas, como ele pôde trocar isso? E eu pergunto, será que na minha vida eu não tenho trocado também? Por uma ninharia, tenho arruinado a minha vida? Se formos pensar bem, quantas histórias que já ouvimos, quanto casamento não foi destruído por 5 minutos de tolice? Quantos jovens não se arrependeram para o resto da vida por 5 minutos de insensatez, de tolice? Quanto perfume jogado fora por causa de uma pequena mosca? Queridos, cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Parecem ser necessidades básicas, não é verdade? Mas tenha o cuidado do poder que as pequenas coisas que não prestam têm de arruinar a vida daqueles que dão ouvidos a ela. Cuidado com certos tipos de conversa, com certos tipos de mensagens, com certas solicitações. Cuidado com certos tipos de amizades que deveriam ser cortadas logo de início. Todo o pecado se inicia assim de uma forma inofensiva, insignificante, assim como uma pequena mosca, insignificante. Este é o poder das pequenas coisas que não prestam. A mosquinha que acaba com todo o balde de perfume para sempre. E essa é a primeira lição que eu tirei para a minha vida nesse texto. Tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Vou repetir. Tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Uma segunda lição, aqui ainda desta passagem, deste texto de Eclesiastes 10:1, é: corte a influência do que não presta sobre o que presta. Pensa comigo. O perfumista, ele chegou ali no seu balde de perfumes, e ele encontrou aquela mosca, já morta ali. Ele não pegou essa mosquinha e disse, olha que objeto maravilhoso, uma mosca perfumada. Não, não foi isso. O que aconteceu? A influência dessa pequena mosca havia estragado o grande. Não é a mosca que fica perfumada, é o perfume que fica estragado. O perfume ficou invalidado, a mosca apodreceu, e com ela o perfume ficou sem seu valor. Amados, o poder do mal é terrível. Você já notou que a gente não pega saúde de ninguém? Nessa pandemia que estamos passando, o protocolo poderia ser assim, Fique perto das pessoas saudáveis para você pegar um pouquinho de saúde delas.
Mas é exatamente o contrário, não é verdade? Você está saudável, se distancie das pessoas que estão com sintomas, para que você não pegue a doença também. Né? Você pode estar totalmente saudável, mas se ficar próximo a uma pessoa que está ali fungando o nariz, espirrando o tempo todo, logo vai ficar resfriado. Bem que podia ser o contrário, não é? Se a gente ficasse perto de um camarada assim, desses saradões de academia, né? Opa, vou ficar perto dele para pegar um pouquinho da saúde. Mas não é assim. Não é assim. A influência do mal é terrível. Foi a pequena mosquinha que apodreceu o perfume, e não o perfume que a deixou perfumada. Eu quero, inclusive, ler um outro texto da Bíblia, Ageu capítulo 2, versículos 11 e 12. E aqui nós entendemos realmente o poder da influência daquilo que não presta. Veja só, Ageu capítulo 2, 11 e 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Prestem atenção nesta pergunta. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isto ficará consagrado? E os sacerdotes responderam: não. Bom, vamos tornar um pouquinho mais claro. Eles tinham algumas leis. Uma das leis era uma carne que era separada para o sacerdote, portanto era chamada de carne consagrada, e o sacerdote trazia nas suas vestes. E agora ele estava passando com essa carne consagrada, e havia pão em cima da mesa, ele colocava a carne do lado do pão, encostou no pão. A pergunta aos sacerdotes era: este pão passa a ser consagrado? E a resposta deles foi: não, não é. Aí vem a continuação da pergunta, versículo 13, Ageu 2, 13, diz: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma destas coisas, quais coisas? O pão, o azeite, o vinho, ou algo cozido, conforme foi dito ali. Então, se essa pessoa que agora está impura, tocar em uma coisa, como essas que são coisas limpas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Ou seja, tocou em alguma coisa que não presta, ficará imprestável. Bom, é fácil de entender. Imagina você com um pão, você está trazendo o pão com todo cuidado para servir a alguém. Acontece que por um deslize, esse pão cai no chão. O chão se torna limpo porque o pão que você estava trazendo com todo cuidado tocou no chão? Não, com certeza não. Mesmo que você tenha acabado de passar pano no chão, o chão está limpo, você não vai servir este pão para outra pessoa, não é verdade? Por quê? Ficou impuro. Você está entendendo a influência do que não presta sobre o que presta? Desta influência nós precisamos aprender o seguinte: nós precisamos fugir do mal, fugir do erro, fugir do pecado. E fugir destas coisas não é covardia. Fugir destas coisas é esperteza. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu sei os meus limites, eu sei até onde posso ir. Queridos, todas as pessoas que caíram, elas sabiam dos seus limites, elas sabiam das suas forças, sabiam até onde podiam ir, sabiam o que podiam fazer, o que não podiam, mas não conseguiram resistir depois de um tempo. Sabe, muitos de nós brincamos com situações irregulares na nossa vida, fazemos concessões em relacionamentos, fazemos concessões em práticas, vamos abrindo brechas, fazemos concessões em atitudes e na área moral. Brincamos com coisas que sabemos ser daninhas para a nossa vida e julgamos que a qualquer momento podemos nos livrar daquilo. E um dia, surpresos, descobrimos que caímos numa armadilha, que não temos mais forças. Queridos, nenhum de nós é tão forte quanto pensa. Por isso,
lembre-se do poder de influência daquilo que não presta sobre aquilo que presta. Cuidado com o que você vê. Pode ser apenas uma imagem, mas que vai gerar um pensamento e que vai desencadear num desejo e vai te dominar. Cuidado com os posts nas redes sociais, com as conversas que se tornarão armadilhas. Cuidado com as más companhias. A influência do que não presta sobrepõe ao que presta. Você já notou como é tão mais fácil convencer um amigo a ir numa lanchonete do que convencê-lo a ir na igreja, num culto? Você já notou como é tão mais fácil você contar uma piada do que convidar o amigo para fazer uma oração com você? Você fica tão sem jeito, né, de convidar o outro para fazer uma oração? Às vezes mesmo na igreja, né, que é um lugar de oração. Bem, são advertências aqui da palavra de Deus. E para não terminar assim de uma maneira tão negativa, há uma outra questão que eu quero lhes apresentar a respeito do perfume. Você já sabe que o perfume é algo bom, criado pelo próprio Deus, né, e tem o objetivo de atrair. A Bíblia diz que você e eu somos chamados para sermos perfumes de Cristo. Já leu isso? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios 2,15. Eu quero ler esse texto com você, e se você puder, sublinha na sua Bíblia. Diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Interessante isso, não? A primeira parte diz que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, mas a segunda parte do verso diz assim, que esse perfume não é para nós mesmos, ele vai servir para a salvação ou perdição daqueles que estão ao nosso redor. Você entendeu isso? E realmente, né, você coloca um perfume, não é apenas para você, é claro que você vai se sentir bem, está cheiroso, mas você coloca um perfume porque você vai dar um abraço em alguém, você quer que a pessoa se sinta bem com você, não é verdade? E aqui está dizendo que nós somos o perfume de Cristo, e que esse perfume, ele pode salvar ou levar alguém a se perder. Deus está dizendo que somos o perfume de Cristo para a salvação ou para a perdição de outros. As pessoas, elas nos olham e elas sabem quem nós somos, e elas dizem, lá vai um cristão, ali vai um cristão. Nós já temos o rótulo de perfumes de Cristo. Agora, que tipo de perfume nós temos exalado? Depende das nossas palavras, depende das nossas ações. Dependendo disso, nós atraímos ou repelimos. Concorda comigo? Então a pergunta é, que tipo de perfume eu sou? Tenho sido o cheiro que atrai? Ou reconheço que alguma mosquinha, ainda que uma pequena mosca, esteja estragando este perfume de Cristo? Diferente do perfumista, lá do início da nossa mensagem, que desprezou todo aquele balde de perfume, jogou fora, porque não tinha como corrigir, Jesus Cristo, o perfumista celestial, aquele ao qual nós representamos, o cheiro que nós exalamos, que é dele, ele tem poder para restaurar. Ainda que, ao olhar para mim mesmo, ou se você fizer uma análise da sua vida, você reconheça que sua vida tem um cheirinho mau, suas atitudes andam cheirando mal, sua conversa cheirando mal, seus pensamentos também cheirando mal. Sabe qual é o convite do perfumista celestial? O Senhor diz em Isaías 1,18, venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão lã, ou brancos como a lã.
Não é maravilhoso saber disso? Deus, ele tem poder para recuperar este perfume de Cristo. O apóstolo João ainda nos lembra também, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, se nós reconhecermos as mosquinhas que estão estragando a nossa vida, e nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, nenhum ser humano é caso perdido diante de Deus. Aqueles que querem vencer podem acreditar que nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que Ele, Deus, não possa tornar forte. Portanto, queridos, confiemos em Deus por restauração, acreditando no seu amor, acreditando no seu poder. E então, podemos ser o bom perfume de Cristo? Nós lemos que um pouquinho de estultícia, uma mosquinha no perfume, pode estragar uma vida. Mas nós lemos agora no final, que o perfumista celestial, aquele que quer que nós sejamos o perfume de Cristo, ele tem poder para restaurar o balde todo, ele tem poder para restaurar a vida toda, ele tem poder para restaurar completamente o meu coração, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas palavras, as minhas ações. Você quer se colocar nas mãos deste perfumista celestial? Quer confiar a sua vida a Ele, para que Ele o restaure completamente? Lembre-se, Ele está mais disposto a purificar do que eu mesmo de aceitar essa purificação. Então abra o coração a Ele. Eu abro o meu coração a Ele. E Ele pode conceder esta restauração completa. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos o bom perfume de Cristo, para testemunharmos a outras pessoas. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que em nossa vida, muitas vezes deixamos que mosquinhas venham estragar este perfume, mas nós hoje acreditamos no Teu poder de restauração completa, e nós nos entregamos nas Tuas mãos, que sejamos, Senhor Deus, restaurados, não apenas para vivermos bem, mas para conduzirmos outras pessoas ao bom perfume de Cristo. Que o Seu nome seja honrado na nossa vida hoje e para todo sempre. Amém. Que você tenha um excelente sábado. Que Deus esteja com você, cuidando do seu dia. E que Ele seja louvado. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim.
Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.